Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos muitos assuntos em torno desse acordo entre a União Europeia e Mercosul, tanto sobre a visita do Milei ao Brasil, que está sendo discutido lá pela Argentina. Esse acordo foi encabeçado pelo Lula, então está deixando o Milei em uma situação extremamente complicada, para falar o mínimo. Também veremos essa guerra nos bastidores de Brasil e França, que está pegando fogo. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! A possibilidade de Milei viajar ao Brasil para assinar acordo com Mercosul e União Europeia. O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, negociado por mais de 20 anos, poderá ser assinado em 20 de dezembro em Brasília. Lula da Silva propôs manter essa data para a assinatura e adiar a cúpula do Mercosul para 14 de janeiro, estratégia para garantir a presença de todos os líderes. Na Casa Rosada confirmaram que Javier Milei planeja comparecer, enquanto o Paraguai ainda não definiu sua participação. O bloco sul-americano já alcançou consenso interno e agora os atrasos vêm da Europa, principalmente França, Irlanda e Polônia, que exigem proteções para seus setores agroindustriais. O texto do acordo não será modificado, embora a União Europeia possa aplicar cláusulas adicionais que não alterem o pactuado. Após a aprovação do Conselho Europeu, a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, viajaria ao Brasil para as cerimônias. Se finalmente concretizado, o pacto criará uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, com um mercado de cerca de 780 milhões de pessoas. Voltamos à América Latina. Relatamos declarações feitas pelo presidente Lula da Silva recentemente sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Ele indicou uma data provável para a assinatura desse acordo, que vem sendo negociado durante as últimas 2 décadas. E ele foi, nesse sentido, extremamente otimista. De fato, anunciou uma data dizendo que em 20 de dezembro de 2025, esse acordo será finalmente assinado. Será assinado em Foz do Iguaçu, como ele afirmou durante a cúpula do G20 na África do Sul, onde confirmou que esse acordo comercial se tornará realidade entre o Mercosul e a UE. Lula descreveu esse momento como especial para ambos os blocos, mas não parou por aí. Ele foi um pouco além ao explicar algo que muitos consideram fundamental. E ele detalhou que a assinatura não será com um país específico, mas diretamente com a União Europeia. E ele fez essa clarificação apontando diretamente para as tensões geradas com o governo francês. Uma tensão que surgiu nos últimos meses e que ainda está latente, ainda presente, mas ele disse que voltará ao Brasil e que a única viagem planejada para o resto de 2025 é a Foz do Iguaçu para assinar, finalmente concretizar, esse acordo negociado por mais de 2 décadas. E após a assinatura, ele esclareceu que virá o verdadeiro trabalho de transformar esse tratado em benefícios concretos para a economia dos países membros. Vamos começar na França. Mais uma vez, o país demonstra sua rejeição ao acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Ângela, isso após a Assembleia Nacional adotar quase por unanimidade, ou melhor, completamente, uma nova resolução que insta o governo de Emmanuel Macron a se opor ao acordo entre o bloco europeu e o latino-americano. Concretamente, o texto dos legisladores, que não é vinculativo, pede ao Executivo formar uma minoria que bloqueie no Conselho da União Europeia o plano de acordo com o Mercosul e depois encaminhar este assunto ao Tribunal de Justiça da UE para verificar a conformidade do acordo. Um dos deputados que apoiou esta rejeição a defendeu desta maneira nesta quinta-feira. Esta é uma vitória muito importante. É uma votação muito clara, por unanimidade da Assembleia Nacional, que reafirma sua rejeição ao acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, que é o maior acordo já concluído pela UE. Um acordo devastador do ponto de vista ecológico, agrícola e sanitário, que ameaça o clima, principalmente pelo desmatamento da Amazônia, que ameaça nossos pecuaristas e que deve enfrentar uma oposição firme, total e decidida da França. O senhor Macron não deve trair, deve obedecer o voto dos deputados. A França deve votar contra esse acordo. Este é um dos muitos temas que os investidores da Bolsa de Paris estão considerando, que neste momento sobe 0,11% o CAC 40. O indicador alemão é o que lidera os ganhos, enquanto Madrid recua levemente. Mas para falar mais sobre este importante assunto, entre outros na Europa e nos países do Mercosul, ouvimos nossa jornalista Érica Olavarria. Sim, na verdade é uma decisão mais simbólica.
Faz parte do nicho da França insubmissa, o partido de esquerda radical, num dia em que propõe projetos de lei. Mas é importante. Foi aprovado de forma consensual por todos os 245 deputados presentes para pedir ao presidente que se oponha ao acordo do Mercosul, bloqueie a votação no Conselho Europeu e apele ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Lembremos que a França se opõe até agora a esse acordo, que foi assinado no ano passado pela Comissão Europeia, que tem algumas responsabilidades exclusivas sobre os estados. Na realidade, parecia muito difícil que fosse aprovado na União Europeia, já que era necessário o voto unânime do Conselho, depois a votação no Parlamento Europeu e a ratificação por cada Estado, mas a comissária europeia fez um arranjo para que o acordo econômico ficasse separado, então os requisitos para aprová-lo não são tão exigentes. Aqui na França, é sobretudo o setor agrícola que se opõe, porque sabe-se que com este acordo virão produtos de carne e agrícolas que entrarão neste mercado, sendo mais competitivos que os preços locais, já que a mão de obra é mais barata. Além disso, opõe-se porque as normas sanitárias e ecológicas na América Latina, nos países do Mercosul, são menos rigorosas que as normas existentes aqui na Europa. Depois de tanta espera por um possível acordo entre a União Europeia e o Mercosul, os países da América Latina, Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai. Bem, parece que a França volta novamente a se opor, a rejeitar um acordo. Já sabemos um pouco qual é a situação francesa. Há uma ameaça ao agro, ao setor agrícola, que se vê muito ameaçado com relação ao que acontece e o que pode vir a ter, o que podem propor, os países do Mercosul, já que este é um acordo bilateral de livre comércio que elimina retenções, tarifas, e isso também vai dinamizar as economias emergentes como as do Mercosul. Assim, os deputados franceses reiteraram sua oposição ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Tudo isso num contexto em que estamos a poucas semanas do início das votações decisivas nas instituições europeias. Tanto a União Europeia quanto Lula da Silva, que é o atual presidente do Mercosul, estão falando que querem assinar em 20 de dezembro e tudo indica que isso vai acontecer. Mas enfim, sempre é essa questão de que a França tende a rejeitar esses acordos e pelo menos lidera essa oposição. Então, sobre a França, como sempre, ela tentando queimar a imagem do Brasil da forma que ela puder, ela sabe que não consegue competir com o mercado brasileiro, então resta ela esse tipo de manobra. E olha que eu também tenho um certo pé atrás com esse acordo União Europeia e Mercosul, porém caso ele realmente beneficie o Brasil, eu sou totalmente a favor. E já sobre o Milei já deixou bem claro que gostaria de sair do Mercosul, que o Mercosul só beneficia o Brasil, e teceu diversos comentários negativos sobre o assunto. Só que agora, nesse acordo entre União Europeia e Mercosul, ele quer até se fazer presente. Esse acordo que foi totalmente encabeçado pelo Brasil e ultimamente pelo Lula. Então fica esse tom de hipocrisia no ar por parte do argentino. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante para ajudar no engajamento e saudações rubro-negras. Valeu!